quem foi Noam Chomsky, porque todo mundo que nos ouve agora deveria conhecer o trabalho dele. Claro. Noam Chomsky, ele foi conhecido, antes de tudo, internacionalmente como linguista, né? Ou seja, ele é um dos grandes filósofos, né, do século XX, exatamente porque ele teve uma concepção, né, sobre, enfim, como a gente compreende o mundo, como a gente usa a linguagem, como se dá o processo de entendimento, quais são as estruturas cerebrais, etc. E aí ele desenvolveu uma concepção em que ele universaliza isso, etc., né? O que é muito interessante também, entende? É uma contribuição para o antirracismo, né? Uma contribuição... Enfim, ele já pôs o nome dele na ciência, né, como um dos maiores linguistas, dos mais revolucionários do século XX. Agora, ele não parou por aí, né? Como ele é versado também, né? Não só em filosofia, linguística, etc., mas também em ciências sociais, né? Ele utilizou o seu imenso prestígio para fazer uma crítica da sociedade moderna e muito especialmente da sociedade americana, né? Quer dizer, então, você vai ter aí estudos deles que são referência mundial, né? Por exemplo, criticando a imprensa, né? Você vai ter aí exatamente essa coisa de que, enfim, de que como se dá a manipulação do público, ele faz essa denúncia que é recorrente, tem vários livros, é um dos temas mais importantes, no qual eu acho que ele está coberto de razão, né? Porque o principal elemento de uma sociedade democrática é exatamente uma imprensa plural, né? As pessoas não têm como receber conhecimento nem informação, né? Senão aquela que é mediada pela mídia, né? Então você mostrar que exatamente essa mediação já implica uma visão unilateral, superficial, enviesada de todas as coisas, é uma denúncia extremamente importante, né? Além disso, ele tem a coragem, né? Poucos que possuem essa coragem, né? de ter tomado uma atitude de crítica ao imperialismo americano. Né? Ou seja, a grande ideologia dos Estados Unidos, que finge que está levando liberdade, etc., etc., no fundo você está saqueando o planeta inteiro. Né? Enfim, e isso também ele é um grande crítico dentro dos Estados Unidos, e ao fazer essa crítica da potência imperialista ainda mais importante, ele está fazendo uma crítica ao capitalismo como um todo também, né? Ele tem uma ideia que eu acho que é muito interessante, Gabi, quando ele diz que o grande inimigo das elites é o voto popular, né? Entendeu? Perfeito. Então, quer dizer, você tem que manipular esse voto, né? Você tem que influenciar. Daí a importância da imprensa, da informação plural para ele e tal, né? Quer dizer, porque exatamente o voto não é só o direito de votar, é o direito de votar com consciência, isso, né? Refletindo, né? Para não se votar contra os seus melhores interesses, que é exatamente o que a gente está vendo hoje em dia com essa leva da extrema-direita. Então, a gente está falando de alguém, né, que é fundamental. Né? Se eu puder encerrar ainda esse comentário com outro fato, o qual a gente por pode favor desenvolver depois, não só ele é um grande intelectual, etc., né? Mas a própria figura dele, entendeu? A forma, né? A forma de intervir, etc. e tal, né? Quer dizer, a pessoa, a paixão que ele transborda para as pessoas, né? Entende? Quer dizer, você vê que eu fiz no prefácio do livro que a gente vai fazer sobre o Chomsky, né? Uma comparação dele com os grandes profetas bíblicos, especialmente de Jeremias, né? Porque ele é uma espécie de profeta da desgraça. Né? O que é o profeta da
de desgraça. Você tem o profeta da boa ventura, para Max Weber, né? Que continua, não é só no mundo religioso. Os intelectuais, hoje em dia, são os profetas, né? Quer dizer, imagina só a importância de um cara como Marx, né? Todo um movimento operário, mil formas de dominação, a partir de uma ideia de um intelectual, percebe? Uhum. Né? Assim como antes era pela ideia de um profeta religioso, né? Então você tem aí os profetas da boa ventura, que são aqueles que dizem, muito especialmente o que os poderosos querem ouvir, e você tem aqueles profetas incômodos, que são aqueles da desgraça, como Jeremias, que ficava no deserto, ia depois para a cidade acusar, olha, Deus vai castigar vocês, etc. Lembrar, né, os mandamentos, lembrar a esfera moral, percebe isso? E é exatamente isso, essa função que eu acho, né, dos antigos profetas do judaísmo antigo, que ele incorpora sob uma forma moderna.